E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre essa Hyundai Tucson ano 2009, motorização 2.0, que já utiliza câmbio automático. E aí, será que vale a pena? Será que é uma boa opção? Acompanhe nosso vídeo e forme a sua opinião sobre esse veículo aqui. Então vamos lá, pessoal, mostrando mais alguns detalhes aqui da parte interna dessa Hyundai Tucson, né? Eu tenho para falar para vocês que um dos aspectos que a gente mais acaba levando em consideração aqui é como o veículo envelheceu, digamos assim, né? E falo isso para vocês, pessoal, sem o mínimo de peso na consciência. Nós estamos no final de 2020 e esse carro aqui, então, portanto, tem 11 anos já de uso, indo para o 12º ano de uso já. Então o que acontece, pessoal? Isso se reflete em alguns dos acabamentos internos aqui. Como vocês podem ver, esses puxadores aqui das portas, que são nessa cor preta, né, acabaram desbotando um pouquinho. A peça em si está perfeitamente utilizável, porém esse acabamentozinho preto que ela tinha acabou se desgastando um pouquinho com o tempo, né? Mas posso falar para vocês, pessoal, que são apenas detalhes estéticos. A funcionalidade continua perfeita. Inclusive, alguns dos acabamentos aqui das portas, que são, enfim, componentes que praticamente durante todo o dia a gente acaba utilizando, né? Geralmente, quando são de baixa qualidade, acabam desencaixando, acabam apresentando algum tipo de ruído ou alguma coisa parecida. O que não vem a ser o caso nessa caminhonete aqui. Os encaixes são perfeitos e vocês podem ver que tudo praticamente aqui dentro segue em perfeitas condições. O mesmo acontece, inclusive, com os bancos, que nesse caso aqui, nessa versão, são em couro, né? Temos um desgastezinho, mas ele vem a ser mínimo, pessoal. Para 11 anos de uso, eu já vi veículos com bem menos tempo de uso, apresentando, no caso, detalhes bem maiores. Uma das coisas que eu gosto bastante desse tipo de veículo é o seguinte: todos os ocupantes, no caso aqui, são tratados de maneira igual, não apenas o pessoal que pagou pela caminhonete, né? Temos vidros elétricos para todo mundo, isso é uma coisa bem bacana. Temos também apoio de cabeça para a terceira pessoa que vai sentada aqui atrás, isso é bastante bacana. Um único detalhe, um único deslize de repente é esse cinto aqui, né? Que não é de 3 pontos para quem vai no meio. De outros detalhes aqui da parte interna para mostrar para vocês, ela já utiliza então esse volante aqui de 4 raios. Pessoalmente eu gosto bastante. E falando em volante, pessoal, o desgaste aqui ele é bastante pequeno. Posso dizer para vocês que a quilometragem que ela apresenta no painel de 117 mil quilômetros é original, basicamente olhando para o volante e para o desgaste do carro como um todo, né? Na minha opinião, ao menos, ele é condizente com um veículo que andou aí mais ou menos 10 mil quilômetros por ano de vida. Um veículo pouco rodado, ao menos na minha opinião, né? Alguns pecados aqui, como vocês podem ver. Falta uma centralzinha multimídia, talvez seria bastante interessante. E tá fácil, vou dizer para vocês, de arrancar fora esse rádiozinho da Multilaser. Nada contra a marca, mas eu acho que é simples demais para uma caminhonete desse nível aqui. Arrancar fora esse rádiozinho, colocar uma centralzinha 2 DIN e de repente uma câmera de ré. Eu acho que esse tipo de modificação seria bastante interessante e ficaria bem bacana nesse carro aqui. O ar-condicionado dela não é digital e também não é de 2 zonas, não é o dual zone, né? Ele apenas tem um ajuste central aqui, mas ao menos, pessoal, ele refrigera e esquenta a caminhonete de uma maneira bastante eficiente e bastante rápida, eu gosto bastante. Temos aqui ainda um câmbio automático com a opção de um tipo de Tiptronic, onde a gente pode selecionar as marchas. Isso pode ser interessante para quem quer um pouquinho mais de esportividade, mas para falar a verdade para vocês, pessoal, para quem vai usar esse veículo basicamente na cidade, a gente normalmente coloca no D e deixa a vida acontecer, não fica mexendo muito no câmbio, né? Ele tem um encosto de braço aqui, que tem um pequeno ajuste, quero ver se eu consigo focar melhor aqui para mostrar para vocês. Olha só, ele tem um pequeno ajuste, olha só, que ele não é exatamente fixo, a gente consegue ajustar a altura dele um pouquinho. Eu gosto bastante, pessoal, eu acho que é um mimo a mais, um detalhezinho a mais que pode ser bem interessante para a pessoa que está guiando, né, poder encontrar a melhor maneira, a maneira mais confortável de dirigir, né. Vamos lá para a parte da frente, pessoal, quero mostrar para vocês os detalhes que dizem respeito à parte de motorização desse carro aqui. Muitas vezes, pessoal, eu faço os vídeos aqui nos intervalos, digamos assim, que a gente não está atendendo o cliente, né? E acabo me passando em algum detalhe.
e vocês pedem pra gente não esquecer do porta-malas, de mostrar o porta-malas do carro. Então esse aqui tem inclusive uma particularidade bem interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Então vamos lá. Questão de porta-malas, pessoal. Esse carro aqui, ele tem duas aberturas distintas, duas aberturas separadas do porta-malas. Uma abre a porta em si, né, o porta-mala inteiro, e a outra abre somente o vidro. Então veja só, eu venho aqui, ó, dou um toquezinho aqui onde diz glass, no caso vidro, né? Ele abre só o vidro. Olha só. Por que isso aqui é interessante, pessoal? Principalmente questão de quando se tem alguma bagagem menor para levar, né? Fica mais fácil de fazer o carregamento aqui do porta-malas abrindo somente o vidro. Já para algo um pouco maior, só fechar corretamente aqui, já para algo um pouco maior, aí fica fácil, é só abrir a porta inteira. Olha só, o porta-malas, pessoal, não é tão grande, né? O espaço interno para os ocupantes é a prioridade, digamos assim, até onde a gente pode acompanhar, mas ele é suficiente aí para uma família de pelo menos 4 pessoas tranquilamente. Mostrando rapidamente então para vocês essa parte de motor dessa Tucson 2.0. Bom, pessoal, eu gosto bastante desse motor aqui. Por quê? Porque a manutenção dele, numa comparação direta com a versão V6, é bastante facilitada, porque o consumo dele para dentro da cidade e para a estrada é muito melhor que a versão V6. Se tem algum proprietário de V6 assistindo esse vídeo, por favor, não leve para o lado pessoal, mas ao menos na minha opinião, o consumo dessa aqui é muito mais tranquilo de se manter, principalmente se você anda com o pezinho leve dentro da cidade. Para matar a curiosidade de vocês, pessoal, é possível fazer cerca de 6,5 km por litro dentro da cidade, andando com o ar-condicionado ligado, e em rodovia algo em torno de 11,5. Tem relatos de 12 km por litro na internet, porém, pessoalmente, eu ainda não vi alguém atingindo essa marca. Se você tem uma opinião diferente, uma experiência diferente, por favor, compartilhe com a gente nos comentários, vai ser bem interessante. Questão de manutenção, pessoal, é bastante facilitada também, não é um veículo que tenha lá grandes problemas de manutenção, e as peças, pessoal, a Hyundai melhorou muito nesse aspecto no início, aí no iniciozinho dos anos 2008, 2009, 2010, ali mais ou menos, ainda peças de reposição, até mesmo no mercado paralelo, elas eram difíceis de serem encontradas, né? Porém, pessoal, isso evoluiu bastante, a Hyundai está vendendo muito no Brasil, muitos fabricantes se interessando por distribuir até mesmo peças originais ou peças paralelas de boa qualidade para o mercado, então isso facilitou bastante essa questão relacionada à manutenção. Finalizando o vídeo aqui com vocês, pessoal, minha opinião sobre esse veículo aqui, um veículo forte, robusto, aguenta bem o tranco, posso dizer para vocês, sem sombra de dúvidas, que ele envelheceu muito bem, se mostrou aí um veículo confiável, e eu talvez seja suspeito para falar, gosto bastante desse modelo aqui, compraria facilmente, só não compro por causa dos bancos, pessoal. Vocês querem saber por que eu não compro por causa dos bancos? Porque os bancos não aprovam o meu financiamento, que piadinha, hein? Mas enfim, pessoal, se você tem bala na agulha para manter corretamente a manutenção desse veículo aqui, não se importa com esse consumo de mais ou menos 6,5, talvez 7 km por litro dentro da cidade, andando com um pezinho de bailarina, né, tocando com o acelerador aqui com a pontinha do dedinho, bom, vai fundo, porque pode ser um ótimo veículo, contanto que respeitadas as manutenções e que não tenha um histórico grande aí de problemas graças aos donos anteriores, né? Esse veículo barateou bastante, e quando bem tratado, ele trata bem o dono. Quando ele é maltratado, ele pode te trazer algum tipo de dor de cabeça. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse veículo aqui foi vendido. Estou gravando partes desse vídeo aqui para enviar, inclusive, para o novo proprietário que vai vir buscar agora à tarde. Beleza, pessoal? Então, se você achou interessante esse tipo de conteúdo e é novo por aqui, clique em inscrever-se. Caso tenha alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe seu comentário. Beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais.